Olá, amigos e amigas. Vamos iniciar hoje a narração do primeiro capítulo desta fantástica e muito simbólica obra do nosso grande amigo e autor Celso Abrão, Sementes da Razão. Então, quem não viu a apresentação da obra, o link está na descrição do vídeo. Mas antes eu queria alguns segundos só da vossa atenção para apresentar o trabalho da Fundação Dorina Noil para cegos e pessoas de baixa visão. Esta narração também fará parte do acervo da Fundação Dorina, como outras obras que a gente vem narrando. E quem quiser também conhecer o trabalho dessa fantástica fundação, o link também encontra-se na descrição do vídeo. Vamos então ao nosso primeiro capítulo dessa saga dos pedreiros livres, construtores de catedrais e sua secular fraternidade. Sejam bem-vindos. Mal anoitecera, e os poucos frequentadores daquela velha e asquerosa cervejaria esforçavam-se para entender o que se passava naquela mesa aos fundos. À direita, pois a minguada luz de uma lanterna de azeite, pendurada na parede de madeira escura e engordurada, tentava, em vão, afastar as sombras e a penumbra que recobriam os 4 homens que lá estavam desde há muitas horas. Bebiam ininterruptamente uma cerveja amarga, de cor âmbar, de qualidade duvidosa, intragável para todos aqueles que, por sorte da vida, não necessitavam frequentar as tavernas daquela região, ao sul da cidade de Londres. Local que parecia ter sido especialmente criado para abrigar ladrões, miseráveis, prostitutas, derrotados de uma maneira geral, e uma infinidade de inconformados, porém sonhadores, buscando inescrupulosamente seus sonhos, jamais se importando com os meios para torná-los realidade. Para isso, usavam suas mentes prodigiosas e criativas, arquitetando crimes, golpes, estelionatos, usurpações de toda espécie, ao bom uso de seus maus hábitos. Naquela mesa estavam 3 jovens, nunca vistos antes pelas redondezas, e um velho homem calvo de barba branca e rala, aparência distinta. Pelos seus gestos e expressões, inequivocamente dava negativas constantes ao que parecia ser um implacável interrogatório realizado por 2 dos rapazes. Um deles incumbia-se em manter sempre cheia de cerveja a caneca constantemente colocada, de maneira forçada, à boca do velho homem. Ele, já de tão embriagado, mal conseguia deglutir aquele líquido fétido, cuspindo-o em cima da mesa e sobre si próprio, intensificando a sordidez daquela cena deplorável. O terceiro rapaz tentava manter os poucos bêbados que ainda se encontravam naquela espelunca afastados do que acontecia. Vez por outra, chegava a empurrar quem tentava aproximar-se daquele canto escuro. Em um dado momento, de maneira discreta e sorrateira, a porta da cervejaria se abriu. Um homem de casaco escuro e chapéu com a aba baixa tentou se aproximar, no que foi prontamente impedido por um empurrão de mãos pesadas sobre o peito. Não reagiu. Na verdade, retirou-se imediatamente, pois tinha encontrado o que procurava há horas. Os 3 jovens, pressentindo o que estava para acontecer, trataram de deixar o local o mais rápido que puderam. Vamos, vamos, já temos o que precisamos, falou o mais franzino. O mais alto e forte, entre eles, aquele que impedia os curiosos de se aproximarem, pôs sobre seu ombro esquerdo o cordão que fechava a boca de um sussurrado embornal de couro, surrupiado do velho homem agora caído ao chão da taverna sobre o seu próprio vômito. Saíram os 3, correndo por vielas escuras, becos e atalhos, ainda com prostitutas procurando companhia e alguns mendigos revirando o lixo, que era habitualmente jogado defronte às casas, atraindo ratos, baratas e todo tipo de pragas. Depois de alguns quarteirões, pararam e, certificando-se de que não eram vistos, cochicharam algumas coisas, desejaram sorte mutuamente e se separaram. Partiram, por fim, cada um para o seu destino. O mais alto e forte, carregando o embornal, decidiu se afastar da cidade, prosseguindo ao sul na direção de Eastbourne, para alcançar o litoral.
Pretendia tomar um barco e atravessar as águas do Mar do Norte em direção às terras dos normandos ou dos francos, na Europa continental. A claridade própria de uma noite de lua cheia ajudava-o a orientar-se na escuridão. Porém, gradativamente, o negrume começou a envolver seus olhos à medida que se afastava da cidade e se embrenhava nas florestas, cujas árvores ofuscavam o brilho do luar. Já estava bem distante de Londres quando resolveu parar para descansar, ainda que fosse por alguns minutos. Respirando fundo e refazendo com facilidade suas forças, abriu a boca daquele velho embornal e constatou estar lá tudo o que realmente necessitava, sem nada faltar. Tentou relaxar um tanto mais, quando, repentinamente, teve uma visão perturbadora. Luzes? Reflexos? Não sabia ao certo o que era, mas com certeza vinham em sua direção, forçando-o a iniciar desesperada carreira, embrenhando-se ainda mais naquela fria e anevoada floresta. Seus músculos, em demasiado esforço, ajudavam-no a projetar-se com incomum velocidade por entre aquelas árvores, atravessando riachos, saltando sobre rochas. Depois de cerca de 1 hora ininterrupta de corrida e muito aquém do limiar de suas forças, não mais avistava aquelas estranhas luzes. Tinha para si a certeza de que eram lobos, com a luz do luar refletida em seus olhos vermelhos, perseguindo-o intrepidamente. Por sorte, ou quem sabe por estar escrito em seu destino, encontrou, naquela floresta, uma gruta perdida cuja abertura estava parcialmente recoberta por alguns troncos e galhos caídos de árvores. Era sua oportunidade. Com receio do que poderia encontrar no interior daquela pequena caverna, de maneira cautelosa, diferente de como sempre se portou em sua vida, foi, com passos tímidos, adentrando, palpando as paredes irregulares, repletas de pontas e arestas, úmidas e visguentas. Teve por alguns instantes a nítida impressão de que o teto se movia, mas eram apenas dezenas de morcegos. Para não tocá-los, o alto e robusto rapaz foi obrigado a curvar-se, em um gesto de total submissão a todo o mistério que envolvia aquela pequena caverna que poderia tornar-se a redentora de uma vida curta e levianamente desperdiçada. Seus olhos, com dificuldade, foram se acostumando àquela escuridão. Afastou com os pés algumas pequenas rochas e pedaços de galhos, preparando um lugar onde pudesse sentar-se. Assim o fez e conseguiu recostar-se, com desconforto, sobre uma das paredes, a menos úmida. O odor de carne putrefata de algum animal já em decomposição revirava-lhe o estômago e fazia doer-lhe a cabeça. Tentava sem sucesso dormir um pouco, pois precisava constantemente esmagar com seus tapas insetos rasteiros que insistiam em subir-lhe pelas pernas. Lá estava ele, submetido a tão lastimável situação, completamente solitário, refém das paredes e da obscuridade daquela câmara que o abrigava naquele extremo lance de sua vida. Não lhe restou nada a fazer além de refletir, e assim o fez. O que lhe trouxe aquela desesperadora situação? Ganância? Maldade? Vaidade? Ou simples curiosidade? Haveria um reconhecível sentimento habitando o coração de um jovem de apenas 20 anos de idade que justificasse aqueles momentos tão deploráveis? Quem poderia responder além dele próprio? Prosseguiu buscando respostas por algumas horas. Já era madrugada. O jovem, absorto em seus pensamentos e recapitulações, por certo, amargando inúmeros arrependimentos, torcia agora para que logo amanhecesse e pudesse chegar à beira-mar para entrar em um barco em Eastbourne, partindo para uma nova vida, longe da Inglaterra. Era só o que pensava. Mesmo desejando muito, em nenhum momento tinha ousado orar e pedir ajuda a Deus, apesar de sua consistente formação religiosa, meio cristã, meio celta. Lembrava-se de sua infância, das pessoas, dos amigos e dos amores que deixara para trás. Sentia muito carinho por tudo isso, mas, ao mesmo tempo, eram todos pequenos demais em comparação ao que pretendia amealhar ao longo de sua vida, que, ironicamente, parecia estar no fim. As horas passando, tudo em relativo silêncio e calma, até que os morcegos, um a um, começaram a ficar agitados, movendo-se sem parar.
Subitamente saíram todos em grande velocidade, voando para fora da caverna, muitos esbarrando no corpo do jovem, obrigando-o a meter a cabeça entre os joelhos e a permanecer completamente imóvel. Mas o inusitado ainda estava por vir. Nem um minuto depois, tudo começou a tremer. No início de maneira discreta, progredindo rapidamente para uma situação desesperadora jamais vivenciada por aquele rapaz. O chão se movia. As paredes da caverna vibravam em uma intensidade suficiente para despregar do teto pontiagudas estalactites, que, como lanças, cravavam aquele chão úmido e amolecido pelas fezes de morcegos. E, a exemplo deles, o jovem apanhou o embornal e rapidamente saiu do interior da caverna, arranhando seu rosto em sarmentos espinhosos que ajudavam a ocultar a entrada daquela sinistra câmara. Longe ainda de amanhecer, com tudo tremendo, algumas árvores caindo, pássaros diurnos em voos caóticos, o jovem, em total desespero, partiu em passos largos em direção ao litoral do Mar do Norte. Menos de 2 minutos depois, a terra acalmou-se. Poucos eram os pássaros que ainda se faziam reconhecer no céu na contraluz da lua cheia. Quando imaginava que uma trégua se faria, depois de sucessivos acontecimentos daquela noite, tudo voltou a piorar. Olhando para trás, viu novamente as luzes se aproximando rapidamente por entre a mata. Malditos lobos, jamais me alcançarão. Dizendo isso, o jovem começou a desenvolver vigorosas e amplas passadas, atravessando com espantosa impetuosidade todos os obstáculos que uma mata densa apresenta. Toda vez que encontrava uma rocha, subia até seu cume e de lá saltava, ou, ao deparar-se com um riacho, corria seguindo suas águas, vez por outra pisando além de suas margens, coisas aprendidas na infância que confundiam e atrasavam quem quer que o estivesse perseguindo, até mesmo lobos selvagens. Há cerca de 1 hora vinha desesperadamente subindo uma montanha. À medida que se aproximava de seu cume extenso e plano, a mata ia se abrindo, as árvores rareando até que pisou uma vegetação rasteira, uma espécie de grama espessa e irregular. Estava sobre um amplo planalto. Um céu negro e estrelado persistia no firmamento. Uma brisa refrescante e aromática provinha do oriente ao ocidente, fazendo o jovem perceber que tinha chegado ao litoral. Mas que lugar era aquele? Lá se encontrava ele, encimando o ápice de Beach Head, a falésia de mais de 530 pés de altura que se erguia como uma imensa muralha de pedras brancas, perfeitamente perpendicular, como se protegesse a Bretanha da violência das ondas do Mar do Norte. Mas onde as ondas estavam? Algo inexplicável ocorrera. Denunciadas pelo reflexo da imensa lua cheia que persistia em se postar no céu, centenas de pedras pontiagudas estavam lá embaixo, completamente expostas. O mar havia recuado por mais de 200 jardas. Só se viam pedras e corais. Não houve tempo para tentar entender o que estava acontecendo. As luzes já tinham vencido a floresta, e agora, sem obstáculos, rapidamente se aproximavam, encurralando o rapaz que jamais se permitiria ser devorado por lobos. Convicto disso, e sem qualquer outra opção, saltou para a redenção de todos os seus pecados e para o alívio de uma morte rápida. 6 segundos para refletir sobre toda uma existência, reconhecer um profundo arrependimento e fazer um pedido a Deus, clamando por uma segunda chance. 6 segundos para uma enorme onda erguer-se no meio do mar, aproximar-se vigorosamente e explodir naquele paredão de pedras brancas, fazendo suas águas com força e intensidade redobradas imediatamente retornarem ao oceano. Porém, não sem antes abraçarem o corpo daquele jovem de 20 anos que, milagrosamente, teve seu pedido de salvação prontamente atendido por Deus ao livrá-lo das aguçadas pedras que o esperavam para trucidá-lo aos pés da falésia. Muito mais que 6 segundos para livrar-se dos redemoinhos de águas geladas, conseguir chegar à superfície e respirar profundamente, como se fosse um recém-nascido. Assim fez Thomas Hairston naquela noite de lua cheia. Olhava agora para o alto da já distante montanha de pedra à beira-mar, onde se viam muitas luzes, que não paravam de se movimentar por todo o alto da falésia,
indicando ao jovem que, se quisesse sobreviver, teria que enfrentar aquela imensidão de água salgada, nadando até as costas da Normandia. Bastaram 6 segundos para que Thomas pedisse a Deus que salvasse sua vida e prontamente fosse atendido. Porém, toda sua vida futura não foi tempo suficiente para que Thomas fizesse um agradecimento a Deus, uma fiel promessa de retribuição, a ser cumprida pelo milagre e pela graça que acabara de receber. Capítulo 1. Thomas Herdstone. O talento, o sorriso e a régua. Thomas talvez tenha sido o mais perspicaz, talentoso, persuasivo, contestador, imprevisível, brincalhão, mulherengo, boêmio e fraterno de todos os Herdstones. Tantas e tão diversas qualidades, omitindo aqui, por delicadeza, alguns outros detalhes de sua personalidade, levaram-no inevitavelmente não só a inúmeras colisões íntimas, mas também a confrontos com muitas das pessoas com quem encontrou durante toda a sua vida, causando-lhe renitentes cicatrizes em seu corpo e em sua alma. E foram justamente os impactos e os danos causados por seu peculiar jeito de ser que marcaram indelevelmente sua existência, fazendo com que se tornasse eterno na memória de todos os que o sucederam naquela tradicional família de pedreiros. Quando procuravam exemplos de atos a serem seguidos, principalmente daqueles que deveriam ser evitados, pais e mães Herdstones, ao educarem seus filhos, remetiam-se imediatamente à figura de Thomas. Alto e troncudo, bochechas rosadas, cabelos cor de palha, brilhantes olhos azuis, dentes alvos que, de tão grandes, os lábios em vão tentavam encobrir. Davam àquele garoto, desde muito pequeno, a impressão de estar sempre alegre, sempre sorrindo. Por um lado, essa peculiaridade anatômica atraía a simpatia de alguns, mas, infelizmente, e não só ocasionalmente, causava incômodo e irritação a outros. Isso levou Thomas, já aos 15 anos, a ter uma quantidade imensa de marcas, reveladas no dia de sua iniciação, oriundas de tantas e tantas brigas em que se meteu. Muitas delas verdadeiramente sem sua parcela de culpa, única e exclusivamente porque seus dentes estavam irradiavelmente expostos, no local errado e momento inoportuno. Pobre Thomas, mas que aqui, ninguém nos ouça, ele adorava uma peleja. Necessário destacar que, desde pequeno, possuía um destemor e uma impetuosidade pouco comuns aos meninos de sua idade. Nadava em riachos e lagoas de águas gélidas, ostentando um fôlego inigualável. Adorava as chuvas, seus ventos e seus trovões. Tinha o costume de se embrenhar nas florestas e ignorava os assombros que bruxas, duendes ou monstros pudessem lhe causar. Invencível nas corridas com os garotos de Newcastle. Corro atrás do vento e sempre o venço antes da primeira curva, gabava-se o enfatuado Thomas. Gostava de ir ao alto das montanhas e, para o desespero de seus pais, postava-se à beira dos precipícios, sentindo a brisa em seu rosto, e de lá, soltando sua estridente gargalhada, sua marca registrada. A adolescência veio para aguçar ainda mais seu espírito crítico e acidificar sobremaneira as palavras e as expressões que usava para defender seus pontos de vista. Sem nenhum receio ou mesmo respeito, debochava dos curandeiros, desafiava os mágicos saltimbancos que sempre visitavam a região, contestava ensinamentos religiosos, duvidava de milagres. Nada o amedrontava. Nada e ninguém estavam protegidos do seu espírito crítico e especulador, aguçados por sua nata racionalidade. Thomas sempre foi, sem sombra de dúvidas, destacadamente diferente de todas as crianças e os jovens daquela região. Porém, o mais surpreendente de tudo, o que se pode falar sobre ele, era sua incrível habilidade com o maço e o cinzel. Mas não aqueles pesados que são usados para desbastar pedras brutas. Thomas, inigualavelmente, por meio de um maço e um cinzel, tão pequenos, leves e delicados, que mais pareciam brinquedos, esculpia as mais perfeitas imagens já vistas em Newcastle. Com extrema destreza e rapidez, fazia surgir de um simples pedaço de pedra, mais do que rostos, expressões.
mais do que simples mãos, toques, mais do que corpos, atitudes. Era perfeito esculpindo roupas e suas dobras, cabelos e seus cachos, lágrimas e sorrisos, e, sobretudo, pálpebras e olhares que pareciam perseguir as pessoas. Inegavelmente, foi o representante dos Hairdstones com maior capacidade e talento artístico daquele grande clã em todos os tempos. Cumpria seu ofício não com o peso de uma obrigação, mas sim com a leveza, a liberdade e a alegria de uma viagem ao Éden. Thomas se divertia com sua profissão e arte. Sabia da admiração que suas obras causavam ao olhar de todos, sobretudo pelo modo como as executava e pela incrível rapidez de suas mãos. Tudo isso o recompensava com o que mais gostava: respeito de seus colegas de ofício, admiração das pessoas, dinheiro e, lógico, elogios carregados de dubiedade e de malícia das mulheres. Como era feliz esse Thomas! Extravasava em suas obras seu modo de ser, e os resultados logicamente causavam polêmicas e celeumas. Quantas vezes causou desconforto aos clérigos ao esculpir falos, às vezes bem avantajados, em inocentes anjinhos, no alto dos tetos das catedrais, seios fartos e curvas acentuadas demais para o corpo esculpido de uma santa. Fazia isso para se divertir, e imaginava que os outros também se divertissem com seu inabalável e inconsequente senso de humor, reflexo de uma inteligência rara e um aguçado espírito crítico. Sua fama correu rapidamente. Ainda muito jovem, começou a viajar por toda a Inglaterra e Irlanda, tornando-se famoso entre seus companheiros de ofício, nobres, religiosos e principalmente entre as mulheres, até mesmo em Londres. Todos que desfrutavam da honra de vê-lo trabalhar se surpreendiam com a forma como Thomas conseguia proporcionalidade e harmonia perfeitas em suas esculturas, sem usar uma ferramenta fundamental a todo pedreiro livre, a régua de 24 polegadas. Que capacidade era aquela, em um simples olhar, de definir alturas, comprimentos, profundidade, dimensões anatômicas, simetrismos, sem usar um instrumento de medida? A natureza concedera a Thomas Hairdstone a extraordinária capacidade de nunca necessitar usar a ferramenta indispensável para buscar a justa medida em toda e qualquer obra, a régua de aprendiz. Isso lhe trouxe fama e reconhecimento por um lado, desgraça e fatalidade por outro. Olá, amigos e amigas. Espero que estejam gostando desse material que temos oferecido a vocês. E para que nós possamos continuar a oferecer e que esse material chegue ao maior número de pessoas, nos ajudem, inscrevam-se no canal, ativem as notificações e assim vocês serão avisados a cada nova postagem. Deem o seu like, deem o seu dislike, digam o que gostaram, o que acham que nós podemos melhorar. Desde já o nosso muito obrigado.